Muito bem-vindo ao meu canal de novo, meu nome é Juliana, pra quem é novo aqui. E eu estou tentando achar um lugar aqui em casa que fique melhor de gravar vídeo. Porque lá fora tá ventando, então não tem como ir lá fora e a iluminação aqui é uma porcaria. Então eu vim usar a iluminação natural. Não é o melhor set de filmagem, mas eu tô tentando, tô fazendo uns testes. Antes de tudo e mais nada, eu queria só fazer um disclaimer aqui. Eu não sou especialista em contratação, eu não trabalho em empresa de recrutamento. Eu tô fazendo esse vídeo só pra dar uma luz e tentar ajudar quem quer entender as diferenças entre um currículo no Brasil e um currículo aqui e como montar melhor um currículo para ter mais chance de conseguir um emprego aqui na Nova Zelândia. Tudo que eu vou falar aqui foi baseado em minha experiência do Henrique aqui, em tudo que a gente viu, etc. 2, nas pesquisas que eu fiz para gravar esse vídeo. E 3, numa palestra que a gente teve no Encontro de Brasileiros de TI aqui, para quem não viu o vídeo. Eles chamaram uma contratadora que trabalha na empresa de recrutamento para fazer uma palestra pra gente, dando umas dicas. Então, tudo que eu vou falar aqui é meio que uma soma de tudo isso que eu falei agora, ok? Se você que tá vendo o vídeo, trabalha aqui já, ou é recrutador, tem outras dicas, só deixar no comentário. Isso é legal de ter mais informação também. E pra todo mundo aprender um pouco mais, ok? Eu vou tentar fazer esse vídeo ficar bem rápido e dinâmico, porque eu tendo a falar demais quando eu começo a falar e enrolar, então vamos tentar fazer isso não acontecer. Bom, a primeira grande diferença que tem entre montar um currículo aqui ou no Brasil é que aqui eles pedem a chamada cover letter, que é como se fosse uma carta de apresentação, e eu já vou chegar nela. Eu vou dividir, na verdade, esse vídeo falando primeiro do currículo normal, que é o que a gente tem também, e daí eu falo um pouco de como montar a cover letter. Antes de mais nada, tem um site que é o que eu uso e que eu acho que é a melhor ferramenta que tem para você montar o teu currículo se você está começando do zero, que é o Careers NZ. Eu vou deixar o link na descrição. Ele ajuda basicamente toda a sua jornada de trabalho. Ele também explica como montar um currículo e ele tem um template. Você consegue gerar o teu currículo a partir desse template e é o que eu usei para fazer o meu. E ele já deixa tudo certinho. Ele pede exatamente os itens que precisa, mais ou menos no formato que eles querem aqui, e ele já gera o currículo para você. Eu acho que a coisa mais importante de tudo, de todas as coisas que eu vou falar aqui, é você saber adequar o teu currículo à vaga que você está aplicando. Então, por exemplo, por mais que você esteja aplicando para uma vaga de Project Manager, por exemplo, eu tô entrando na área de TI, que é a minha, mas isso vale para todas as outras áreas. Não faça o seu currículo igual para todas as vagas que você está aplicando. Eu sei que a gente aplica para 1000 vagas, assim, ao mesmo tempo, mas faz bastante diferença você adequar o teu currículo à vaga. O que eu quero dizer com isso é você colocar palavras-chave. Quando você está vendo a vaga, ele sempre tem a descrição das coisas que eles precisam para aquela vaga. Quais são as características, skills e etc. que eles querem que a pessoa tenha. Use essas palavras-chave no teu currículo. Então, normalmente, quando você está aplicando para a mesma vaga, vai ter os mesmos skill sets. Mas, às vezes, eles colocam especificamente, a gente quer alguém que sabe trabalhar sob pressão. Coloque work under pressure, assim, exatamente a palavra-chave na sua descrição do que você sabe fazer. Por que isso é importante? Porque muitas vezes o seu currículo pode ser barrado, não ser nem escolhido, porque quem tá olhando o teu currículo não é o responsável de contratação. Normalmente, às vezes, ou é a equipe de recrutamento, ou é alguém do RH, e essa pessoa muitas vezes ela não é da área técnica que ela tá contratando. Então ela não entende o que você está colocando no currículo, ela não entende o que são as linguagens de programação que você sabe, ou o que quer dizer os certificados que você tem, ou qualquer coisa do gênero. Então, na maioria das vezes, o seu currículo vai passar pelo que eles chamam de um tracking system, que é exatamente isso, buscar as palavras-chave que eles querem no seu currículo. E se ele não tiver, pode ser que ele seja, você escreveu exatamente o que eles querem, mas com outras palavras. Ele pode ser cortado fora só por causa disso. Então, primeiro, use palavras-chave. Segundo, use experiências relevantes à vaga. Então, se você está aplicando para uma vaga de suporte, às vezes pode não fazer sentido você colocar experiências de business, de negócios que você tem. Vai depender muito do que eles querem, mas para deixar o seu currículo apontando exatamente para o que eles querem, sabe? Eles têm que olhar para o seu currículo e ver tudo o que eles querem e nada mais fantasioso do que isso. Não tô falando para você deixar fora uma experiência de trabalho que você teve, mas focar no que é relevante para a vaga que você está aplicando e enaltecer as coisas que têm em comum com algo que você precisa ter para a vaga. Terceira coisa, os skills gostam que você seja direto ao ponto. O que significa? Significa que você tem que focar mais nas experiências que você tem do que todos os cursos que você fez. É claro que é importante também você citar os seus achievements, mostrar prêmios que você ganhou, etc. Mas em vez de tomar o seu espaço no currículo com isso, o que é preferível é que você demonstre como você usou as skills e as abilities que eles querem que você tenha
no passado. Então, dê exemplos de projetos que você trabalhou em que você usou elas. Por exemplo, cite a empresa, o cargo que você teve, a empresa que você trabalhou, e daí na descrição das suas atividades, coloque exatamente, eu trabalhei em tal projeto, eu tive que usar muito as skills tal para fazer tal coisa, aconteceu isso e aquilo, a gente obteve um ótimo resultado, etc. Não só cita o que você fez, o que você trabalhou e fala, eu tive que usar essa skill, dê exemplos, mostre que você teve que empregar, como você empregou, deixe suas habilidades bem claro no seu currículo, sabe? Quarta dica, que entra também um pouco no item que eu falei anteriormente, dê um foco bem grande para suas transferable skills, que são as suas habilidades transferíveis, coisas que são úteis para qualquer trabalho que você faça. Então, por exemplo, habilidade de comunicação, habilidade de negociação, conseguir trabalhar sob pressão. E explique como que você usou e desenvolveu elas nos seus projetos anteriores, como elas ajudaram vocês, principalmente se elas estiverem na descrição da vaga. Então, dê bastante foco para esse tipo de skill que eles querem. Mas mesmo se não tiver, elas são também importantes. Mas é para você dar um foco não só nas habilidades técnicas, como para essas transferíveis também. Só para deixar claro, eu não estou explicando como montar passo a passo o seu currículo. Todos os outros itens que tem que ter no currículo, referência, habilidade, etc., estão no template do Careers para vocês darem uma olhada. 5. A maldita cover letter. A cover letter tem que basicamente cobrir 2 tópicos. O porquê que você quer aquela vaga e o porquê que eles precisam de você para aquela vaga. Ela não pode ter mais do que uma página, ela não pode ser enorme, ela tem que ser direto ao ponto. Você tem que fazer um resuminho dos seus pontos mais relevantes e específicos para aquela vaga. Você tem que ressaltar, usando bastante palavra-chave, o que você sabe fazer bem e o que vai agregar para a empresa. Então, por que você quer a vaga, como você sabe utilizar as skills que eles querem para a vaga e o porquê que eles têm que ter você para a vaga, entendeu? É difícil dar um exemplo melhor do que esse. Eu vou deixar os links que eu pesquisei aqui embaixo, que tem vários exemplos. Eu só tô falando o que você tem que pensar para fazer, para escrever para vaga. Como eu falei, a cover letter não pode ter mais de uma página, porque senão já vira um livro. Na verdade, uma página inteira de um texto enorme eles nem vão ler, para falar bem a verdade. E o seu currículo é bom que tenha, pelo que eu li, entre 2 e 3 páginas. Claro, se você tiver muitas experiências relevantes, ele pode acabar tendo mais que isso. Mas não é bom também você dar um livro para o empregador, por isso que é um dos itens que eu citei, que é você ser direto ao ponto. Item número 6, que na verdade não é bem uma dica, é um requisito, é erro de gramática. Por favor, não faça erro de gramática. Peça para alguém que tem um inglês melhor ler o seu currículo, ou vai se você estiver estudando inglês, ou se souber alguém, um professor de inglês, qualquer coisa, para ler o seu currículo, passe ele pelo Grammarly, que seja, por um corretor de gramática na internet. A cover letter é a sua primeira impressão em qualquer empresa. Então, se eles pegarem uma carta e verem que tem um monte de erro de gramática, não saber construir uma frase direito, eles vão olhar para a carta e vão ver que você já não é nativo de inglês, você não deve falar bem inglês, você não teve o cuidado suficiente para verificar isso antes de mudar. Então, tome cuidado com a sua primeira impressão. Você está num país que fala inglês, que a língua nativa é inglês, então o seu currículo não pode ter erros de gramática. Eu vou falar de um assunto bem delicado, que é a questão de visto. Como eu citei no vídeo do mercado de TI, você tem que ter um visto de estudante ou de trabalho, ou ser residente, ou ter um Working Holiday Visa para você poder trabalhar aqui na Nova Zelândia. Claro que o que os empregadores estão procurando é que eu tenha um visto de trabalho que possa trabalhar full time, que é as 40 horas por semana pelo menos, 30, 40 horas por semana. Algumas vagas pedem, tipo, qual que é o visto que você tem, mas em vagas, se você tem, por exemplo, um visto de Working Holiday ou um visto de estudante, se a vaga não perguntar, é mais pra Working Holiday, pra falar bem a verdade, porque quando você tá procurando um emprego pra uma vaga full time, aplicar com um Working Holiday, eles não olham com olhos muito bons isso, porque você tem um tempo limitado, só pode trabalhar por 3 meses e as limitações no visto. Não é pra você mentir no seu currículo, nunca minta no seu currículo. Mas às vezes, se você acha que ter um visto de estudante ou Working Holiday vai atrapalhar a sua vaga, não coloque isso no seu currículo se você puder evitar. Se eles não perguntarem, eu quero dizer. Porque às vezes você colocar isso no currículo faz você nem passar da primeira triagem, quando no final você era um fit melhor do que outras pessoas pra vaga. Às vezes você precisa ter aquela chance de ir pra entrevista pra daí você explicar e eles verem, conhecerem você e querer te contratar mesmo tendo um visto limitado. É sempre legal você deixar clara a sua posição desde o começo. Mas saiba que às vezes, se a vaga pedir, você tem que colocar e não minta, ok? Não é isso que eu estou falando. Mas às vezes, se você achar
que você tem uma chance, que a vaga é muito perfeita pra você e que você tem uma chance, assim, de mostrar pra eles que eles precisam ver você pra pegar você mesmo com seu visto, então não coloque, porque pode ter chance de ter uma entrevista e esse pode ser a barreira que quebre o visto, sabe? Uma coisa que eu acho importante de citar é a quantidade de currículos que você manda versus a quantidade de respostas que você tem. Então, é claro, tem muita gente que tem sorte, vamos dizer assim, ou que tem um currículo muito certinho, que, sabe... Eu vou falar sorte, não é só sorte, mas vamos dizer assim, é uma pessoa que tem a sorte de aplicar pra uma vaga e conseguir, assim, com 5 aplicações só. Mas eu já vi muita história de muita gente que precisou mandar quase, sem brincadeira, mais de 800 currículos pra conseguir uma ou duas respostas positivas e aí um emprego. A gente é imigrante. Por mais que algumas áreas estejam em demanda aqui na Nova Zelândia, a gente ainda é imigrante. A gente não fala nativamente inglês, a gente ainda vai sofrer um pouco de preconceito que seja. Não ache que só porque você mandou 100, 200 currículos e não recebeu nenhuma resposta nem positiva, ou às vezes nem recebeu resposta, que tem alguma coisa errada com você, ou que você não tem a experiência que eles precisam. Então o que eu quero dizer é pra ficar calmo, porque isso é normal. Principalmente se você não tiver uma experiência aqui na Nova Zelândia antes, que é uma coisa que eles olham bastante, que também a gente citou no outro vídeo. A última coisa que eu quero falar, que na verdade eu parei de contar os itens, então eu nem sei mais que item que eu tô, mas a última coisa que eu quero falar é networking, focado na parte do currículo. Claro, você quando chega aqui num país novo, você não conhece ninguém. O que eu quero dizer é pra você tentar construir esse networking. Tem várias maneiras de fazer isso. Em vez de simplesmente mandar um currículo pelo site, vá até a empresa. Comece olhando, buscando pelas empresas que você quer. Elas podem nem ter vaga aberta no site. Eu fui um exemplo disso. A empresa que eu estou agora, ela não tinha vaga aberta para tester nem para BA no site. Só que eu vi que eles tinham um time disso. Então eu fiz um currículo para eles e fui até a porta da empresa. Deixei o currículo na mão deles, falei para eles. Sem querer eu deixei na mão a empresa é tão pequena que eu consegui deixar na mão do dono da empresa. Foi aí um pouco de sorte, mas se eu não tivesse ido até lá, isso não teria acontecido. Eu deixei o currículo na mão dele e falei que eu gostei muito da empresa, que eu gostaria de fazer parte, que eu acho que eu tenho um fit bom pra eles, e deixei o currículo. E eles me chamaram de volta. Então isso é uma forma, você pode tentar pegar a empresa que você quer e chamar a pessoa pelo LinkedIn, tentar adicionar os gerentes daquela empresa, ou head do departamento, tentar uma abordagem mais pessoal pra ir direto, pra pessoa ver que você se importa de ir atrás, sabe? Outra coisa também é participar de grupos no Facebook, ou de grupos e meetups que eles fazem aqui, que você consegue ver pela internet também, da sua área, ou ir em algum workshop que tenha da empresa, em feira, e tentar falar direto com a pessoa. É fazer esse esforço a mais de se mostrar, de correr atrás, que pode te garantir uma vaga, mais do que só aplicar o currículo pela internet. Então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido dar uma luz, ou pelo menos abrir pauta para discussão no comentário, porque realmente não é fácil, exige muita paciência e realmente correr atrás. Se você gostou desse vídeo, dá um like, que ajuda na autoestima e no canal. Se inscreva, que eu vou fazer vários outros vídeos e não só sobre a Nova Zelândia, eles vão ser demais. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido.